O Atlântico que foi perdido pode realmente existir na Terra, e sua verdadeira posição foi escondida há milhares de anos. As pessoas não notaram que aquelas pessoas estavam procurando em lugares errados, de acordo com as informações de Platão. O Atlântico deve estar em algum lugar no mar. Por exemplo, há pessoas que acreditam que o Atlântico está no fundo do ocidente no meio do mar. Isso é o lugar que muitas pessoas acreditam que o Atlântico existiu. Nângiso foi considerada a relíquia de Atlantis. Neste vídeo, referência à situação detalhada de Brato sobre Atlantis, para discutir a posição do Atlantis, onde o Brato foi constituído, e a geografia e outras informações ao redor. Um livro de 2 relatórios de Brato, que é chamado Timaeus e Clédias, e um livro chamado Clínia, que explica em detalhes os 2 Atlantes. A informação referente à informação detalhada de Atlantis, que é compartilhada com o Brato no Egito Antigo, que pode ser compartilhada para que todos possam compará-la, que é chamada da Dakar da Mauritânia no Afro-Africano. Ou a estrutura do mapa também é chamada de o Olho do Sahara e o Olho do Africano. Este lugar não é muito famoso até agora, mas é o lugar mais provável de ser Atlântico. Por que é assim? Porque isso é muito parecido com os detalhes acurados que o Brato escreveu. Mas antes de continuarmos a conversa, eu preciso mencionar o ponto de vista dos estudiosos. A legenda de Atlântico é falso, é chamada de divina, é difícil de imaginar. Se você quer saber a história da existência real, você deve saber que, no legendário, a aparência dos Atlantes de Atlântico é tão bonita que eles estão em 90% do cérebro, mas mesmo que sejamos modernos, nosso cérebro tem apenas 2%. É culpa dos Atlantes de Atlântico, que usam o cérebro muito alto. Eles até conseguem comunicar-se com animais muito facilmente. Os Atlantes de Atlântico não só criam robôs baseados em projetos de gênero, a câmera de fotografia de meio humano e meio animal também vai ser. Por exemplo, cada pessoa e toda a cidade recebem assistentes mecânicos que não precisam ler especificamente, e que possam absorver a inteligência de um garoto de 15 anos em um dispositivo especial. Os estudiosos de alta educação modernos, os monóxidos, também foram transformados em um projeto de gênero. Eles transformaram o resultado científico mais atrativo da supercivilização antes da década de 40 na Átria. O centro do sistema energético é a 16ª faixa de ferro. O gigante objeto de ajuda, a matéria de fósforo, absorve o Sol, transformando-o em energia e colocando-o na capital do Atlântico, a Bódia, o núcleo de energia central da Palácio do Sol da Bóxia. Também chamada de Vechen, a Europa gerou a tecnologia do sistema durante o século XXI, a energia que os humanos ainda não entendem, concentrando-a em fortalecer o poder de iluminação que não pode ser controlado para transmitir para o mundo. Quando eu ouço a legenda do Atlântico que eu mencionei, eu acho que você deve entender. Por que o Atlântico não é reconhecido por estudantes? Para saber a atitude de Platão em desenhar Atlântico como um recorde histórico, isso é contraditório com a filosofia moderna, porque a filosofia moderna acredita que Atlântico é uma diva, não é uma história. Na tecnologia de Platão, Atlântico é conhecido como uma tecnologia avançada. Como eu disse antes, Atlântico é quase perfeito, mas suas habilidades fortes provocaram que Atlantis, que estava em desespero, perdesse sua natureza pura e nobre. Durante um período de tempo, com a moral totalmente baixa, os cientistas, também por causa da fama, desenvolveram elementos básicos para mudar o universo, como ajustar a temperatura, purificar o ar, etc. Tentando desafiar as regras da natureza e do universo. Muitos pesquisadores avisaram sobre as consequências causadas por esses atos. Ele não vai ouvir essas palavras, no final. Ele quer controlar os 4 efeitos, usando isso como a principal lei do universo. E a lei, no último dia de Atlântico, a mudança total da Terra causou um terremoto e a explosão da floresta, e as pessoas em gritos e gritos foram engolidas por fogo e espalhadas no mar. Todo o caminho do Atlântico, em um tempo muito curto, desapareceu do mar. Deixe-me lhe contar como conheceu o Brato, o primeiro Brato de Atlântico. A partir de uma leitura, Solon recebeu todas as informações sobre Atlântico. Solon, seu ancestor, e sua irmã de 6 décadas, Solon, nascida há mais de 2.600 anos atrás em Ádena da Grécia. Na época em que ela morava, a economia e o desenvolvimento da sociedade da Ádena derrubaram-se.
Ela se tornou a política legisladora de Adena, e Sunum era uma pessoa excelente. Ela usou a corrupção do governo contra a legislação e foi lembrada pela gente. Quando ela era mais jovem, ela veio para a Ígide procurar coisas mais antigas. A Ígide, que era conhecida naquela época, tinha o recorde mais antigo do mundo. Ela visitou o Palácio de Nis. Ele viu a história do Atlântico, que foi registrado com textos em forma de imagens. Ele chamou a igreja da Ígir para traduzir o conteúdo para ele. Estes textos em forma de imagens, engraçados em pedras da igreja, também mostram que a Ígir e estas igrejas eram o domínio da imperialidade atlântica. Mas esta igreja já não existia há muito tempo. Na região de Nilo e Triângulo, que está sendo destruída graças aos recordes de Sauron, essas informações serão guardadas há aproximadamente 2.400 anos, antes da publicação de Timares e Credias em Bratislava. Essas informações foram guardadas por 6 décadas na família de Bratislava. Segundo a pesquisa de Sauron, a equipe de destruição do Atlântico, a União Soviética, o acidente que destruiu esta cidade perdida ocorreu cerca de 000 anos atrás, e Sunum foi destruída cerca de 2.600 anos atrás, ou seja, Atlantis foi destruída cerca de 11.600 anos atrás. Naquela época, foi após o incêndio da cabeça do céu. O incêndio da Terra. As temperaturas do mundo e do mar também ocorreu um grande de fogo mundial. A superfície da Terra, pelo menos 10%. Há muitas evidências científicas sobre o incêndio de Beixaljal. O importante é que o incêndio deve ter algo a ver com a destruição do Atlântico. Mais informação sobre o Atlântico que a União Soviética deixou para o Brasil, a hora de destruição do Atlântico, é exatamente 11.000 anos atrás do incêndio da Terra. Isso é apenas uma coincidência? O tempo de destruição da fantasia Atlantis, que é considerada uma história falsa, foi justamente reconhecido por científicos. Há 11.000 anos atrás, a Terra teve um grande terremoto. Isso não é a única coisa que está relacionada com as coisas realistas. A mais famosa é a Atlantis, que é formada por 3 círculos de ação. Esses círculos são a separação entre o mar e o terreno do Brato, ou maior ou menor, e se encostam em um outro. Há uma distância entre 2 terrenos e 3 águas, que é aproximadamente igual. Aqui há uma imagem que foi feita com a técnica de Porá e Atlantis. Comparamos com a estrutura de Richard. Esta é a primeira coisa que você tem o direito de saber. Esta estrutura, na verdade, é maior do que a imagem. Esta fotografia foi feita no céu. Esta fotografia especial não mostra toda a estrutura deste lugar. Você só pode ver tudo através do universo e do satélite. Porque a área de terra é muito grande, além da estrutura total, que é mais distante do seu redor, a diâmetro de 48 km, a estrutura que as pessoas não conseguem ver aqui no terreno, é a estrutura que foi descoberta depois do lançamento do avião de Twins 4 nos Estados Unidos em 1965, que é a estrutura que o avião geralmente usa. Isso está escondido há milhares de anos na frente dos olhos da humanidade, mas eu não sei o que é a diferença. O que você pode entender é que é uma estrutura gigantesca. Longe da Terra, pode-se ver que fora de longe, ele parece uma montanha, vendo-se do céu. Aqui é muito parecido com o olho de uma pessoa. Isso também explica a razão por qual ele é chamado de olho de Sá. Dos olhos dos africanos é o interior. A distância entre o norte e o sul é de cerca de 400 quilômetros. Este é um lugar extremamente perigoso. Quase ninguém vai. Muitas pessoas não sabem o que é mais atraente do que o tamanho e a estrutura especial dos olhos de Sahara. Isso é o que os cientistas, eu não sei como se formou, porque, para os cientistas, aqui deve ser um lugar que foi considerado um lugar de explosão meteorológica, mas, por não haver provas de conflito mais básicas, aqui aconteceu um acidente de conflito, então essa possibilidade foi eliminada. Na verdade, os cientistas, em outros lugares do mundo, não viram esse tipo de lugar. A primeira sugestão é que, provavelmente, 1 ano atrás, se formou o Panku Continente, quando foi construído por pedras, a pedra abaixo desse lugar foi pressionada e puxada para cima, mas a pedra não conseguiu, através da construção superior, se formar. Essas, é claro, são apenas algumas das primeiras imagens que a gente pode observar.
A primeira imagem que a gente pode observar é a imagem de um anel de fogo. A imagem de um anel de fogo é a mesma imagem que a gente pode observar. Porém, desde agora, você vai perceber que essa estrutura começou a se tornar diferente de uma cirúrgica de óleos do deserto de Sahara, a diâmetro de aproximadamente 23,5 km. O Atlântico que o Beirato descreve tem mais ou menos 127 unidades do Roma Antigo. A unidade do Roma Antigo é de aproximadamente 185 metros. Agora, por favor, compreendam. O resultado é de 23.495 metros, ou 23.495 quilômetros. A dimensão dos olhos de Sahara é de 23,5 quilômetros. O quão grande é o Atlântico que o gráfico de Platô descreve? O gráfico de 23.495 quilômetros não é exatamente, mas já é quase um gráfico de Platô. É inacreditável que não só a estrutura de Richard também se conforme com outros gráficos de Platô sobre o Atlântico. Por exemplo, aqui há 3 regiões de água e 2 regiões de terra. Estas estruturas são bem visíveis nas fotos. Aqui há detalhes que, com água, como a descrição de Platão. Vale lembrar que ele escreveu em inglês que Atlantis, por sua quantidade de montanhas, e a região da floresta que flutua entre as montanhas da cidade civilizada, é direcionada para o noroeste. Então ele disse que as montanhas no norte, as castelas no sul e a estrutura de Richard são totalmente iguais. Se olharmos com atenção na parte norte da montanha, a foto do satélite não é só isso. Você pode ver que a Atlântica tem muitas evidências de fluidez do rio. Você pode imaginar o que seria se este lugar não estivesse tão quente? A geografia dos olhos do deserto de Sahara tem uma posição perigosa e sem fogo. Por isso, as fotos aqui são raramente imagináveis. As montanhas do leste são rios e públicos lindos e brilhantes, espalhados nessas estruturas. Veja essa